Ok. Então, boa noite. Vamos começar hoje nossa aula de História do Direito, né? Na última aula nós estávamos falando sobre os gregos e hoje eu quero... eu vou fazer uma pequena... recordar alguns dados sobre os gregos e já vou começar a falar também sobre alguns aspectos políticos, éticos e jurídicos do povo grego, e aí a gente já entra nos romanos, tá? Pelo menos fazer uma introdução aos romanos. Então, acabado o nosso tempo, a gente faz um intervalo, se cair a gente faz um intervalo e a gente continua depois de 40 minutos, tá? Talvez a gente faça de três blocos aí de 40 minutos, que a gente precisa falar algumas coisas que são importantes. Então, o que a gente já falou sobre os gregos, né? Então, só relembrando, nós já havíamos falado sobre os egípcios, os povos da Mesopotâmia, sumérios, babilônios, depois nós falamos dos hebreus e agora nós estamos nos gregos, tá? Então, na aula passada, eu comentei sobre os aspectos históricos, né? Falei a evolução por períodos dos gregos. Eu falei que no início havia uma civilização cretense e depois uma micênia. Contei a história lá dos jônios, dos eólios e dos dórios, né? Que os dórios não eram tão desenvolvidos, eles invadiram os outros, que eram um pouco mais desenvolvidos culturalmente, foram para a região ali que hoje seria a região da Turquia, né? No Mar Egeu, do outro lado do Mar Egeu. Então, depois desse período, vem o período da época dos clãs, ou dos genos, né, que se escreve genos. E esse é o período da Ilíada e da Odisseia, né, que são duas epopeias dos gregos. E todos os gregos, eles tinham uma educação baseada principalmente nessas duas epopeias, porque elas eram educativas e mostravam a mitologia, mostravam um pouco da cultura, da força do povo grego, essa coisa toda. Então, esse é o período da época dos clãs, que nós estamos falando do século IX antes de Cristo. Só uma correção aqui no primeiro momento da civilização cretense é do século XX ao XIV. O período da civilização micênica é do 16º. Quem tiver com o microfone, pode ligar, por favor. E aí tem a civilização micênica, que é de 16 a 12 antes de Cristo. Então, no século IX é a época dos genos, das Odisseias, Ilíada e Odisseia. A terceira fase... Galera, desliga o microfone aí. Oi? Desligar o microfone. O microfone ligado. Fábio, por favor, desliga para nós. Tá muito alto. Pronto, é da Evelyn, já consegui aqui fechar. Mais alguém? Tá tudo ok? Então vamos continuar. Aí então, depois desse período da época dos clãs, nós temos a formação das cidades, da polis grega, né? Que é mais ou menos 800 antes de Cristo. Aí tem uma outra etapa, que é uma etapa da formação de duas cidades, que é Esparta de um lado e Atenas de outro, que são as duas cidades que deixaram registros históricos, tá? O Aristóteles, por exemplo, ele fala da Constituição de Atenas, da Constituição de Creta e da Lacedemônia, que é essa região de Esparta, tá? E nesse período, então, que nós estamos falando, a principal cidade vai ser Atenas, porque ela é a única cidade que adotou um regime democrático. A democracia nasce com os gregos, exatamente os atenienses. Então, nós estamos falando do século VIII ao século VI. Nós vamos falar do governo de Drácon, de Solon, depois o de Clístenes e Péricles. E depois desse período, nós temos o período de Alexandre, que é mais ou menos o século IV antes de Cristo. Nesse período, depois de Alexandre, a Grécia sucumbe, quer dizer, ocorrerá a decadência da Grécia, e os romanos vão conquistar essa região e vão se tornar o povo que vai ascender politicamente. Veja que no primeiro século, nos 1000 anos antes de Cristo,
é o período dos romanos. Eles provavelmente começaram a partir da fundação de Roma, que foi mais ou menos 754 antes de Cristo, tá? Depois a gente 753 antes de Cristo. Depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Então esse é o período histórico dos gregos, ok? Então nós falamos aqui as fases do povo grego, né? Na aula passada nós falamos também sobre a cultura helênica. Veja, os gregos eles constituíram aí um povo evoluído culturalmente, né? Existe toda uma discussão sobre essa questão da cultura, né? Porque a cultura, num primeiro momento, os povos eles têm um contato direto com a natureza e depois isso passa pelo que a gente vai chamar de relações sociais, que formam o que a gente chama de cultura. Então, essa cultura helênica, né? Na verdade, foram tradições, dogmas, e uma visão que vai ser constituída pela filosofia, que vai ser transmitida para outros povos, por exemplo, os romanos. Isso vai ser muito importante. Depois nós vamos falar na cultura helênica propriamente dita, que é uma cultura que nasce, que vem dos gregos e vai se transmitir para outros povos, principalmente os romanos, tá? Então nós vamos ver essa cultura se difundindo após a decadência das cidades gregas, tá? Depois a gente vai falar melhor sobre essa cidade grega. Isso é um outro ponto também que a gente vai abordar. Então nós começamos a falar na aula passada que dentro dessa cultura helênica a gente comentou sobre as epopeias, a Ilíada e a Odisseia. Nós mencionamos também a obra de Hesíodo, chamada Teogonia. É uma obra que conta bem profundamente dentro da cultura grega, né, sobre a sucessão e evolução dos deuses gregos, né, a mitologia. Tá? E eu expliquei que essa mitologia na verdade, uma forma religiosa de visão dos gregos. A mitologia são os deuses gregos. Né? Eles acreditavam nesses deuses gregos. Aliás, a maior parte dos povos antigos que a gente mencionou, os egípcios, os povos da Mesopotâmia, só os hebreus que não, que já era um povo monoteísta. Aí nós temos os gregos e os romanos também são politeístas. Tá? Mas essa mitologia era a forma de visão do mundo que eles tinham. E esse mito significa uma narrativa, né? Então contava-se uma historinha e através dessa historinha eles iam mostrando os fenômenos naturais, contando alguma coisa sobre o povo grego. Só que esses mitos, de alguma forma, eles acabaram não explicando não explicaram racionalmente o mundo, porque eles não conseguiam é como se fossem histórias fictícias, tá certo? Que não abordavam especificamente alguns pontos que depois os gregos acabaram, principalmente por causa da atividade marítima, eles conseguiram perceber que algumas coisas não eram exatamente como a mitologia contava. Então, eu contei um pouquinho da história dos trabalhos de Hércules, que eles imaginavam a Terra plana, né? E no final você tinha o Tártaro. E quando Hércules vai buscar o pomo de ouro, por exemplo, ele vai no final como se fosse na região de Gibraltar, na região lá da Espanha, né? E ele vai tentar buscar o pomo de ouro. Só que eles começam a perceber que através do percurso que eles realizavam maritimamente, eles descobriram que realmente não era como o mito contava. Então, o que aconteceu? Isso e outras coisas, o espírito dos gregos em geral, atenienses, espartanos, eram mais racionais. Assim, eles trabalhavam com essa questão da razão. E isso vai ser muito importante, porque é isso que vai marcar a formação da chamada filosofia. Então, nós temos, de um lado, os mitos, né? Nós temos, de um lado, os mitos. Não estou conseguindo aqui, só um minutinho. Só um minutinho aqui. Estou tentando usar o meu pincel aqui, mas não estou conseguindo.
Bom, isso para lá. Então nós temos aqui os mitos, né? Nessa parte dos mitos e o logos, tá certo? E o logos aqui, né? Os mitos e o logos, né? Esse logos aqui é baseado na razão, tá certo? A palavra logos eu já expliquei para vocês, ela tem vários significados. É uma palavra grega que quer dizer é um termo grego, vamos falar assim, para não haver repetição, que significa palavra, mas é uma palavra racionalizada. Essa que é a ideia do logos, tá? Por isso a ideia de estudo, teoria, ensino, tá certo? Depois um outro significado é o significado de mandamento, comando. Exemplo, decálogo. Deca são 10 e logos seria o comando. É usada a palavra logos como comando, mandamento, né? E tem até um outro significado também, né? Eu falei ensino, então eu falei teoria também, né? Então por isso que toda a palavra psicologia, essa logia vem de logos, tá certo? Então logos seria o estudo, o ensino da psique. Psique em grego é alma, tá certo? Então é o estudo da alma do homem. Antropologia, antropos é homem, então logia é estudo do homem, e assim vai indo, né? Então, o logo, aí o último significado é, como está traduzido lá em João, né, em princípio era o verbo, esse verbo divino é outra forma de tradução do logos aí. Mas então, esse logos tem essa ideia de palavra racionalizada. Então, o que aconteceu? Através da filosofia, por volta lá do século VII, VI, etc., os gregos começaram a contemplar a natureza, a physis é a natureza, tá certo? E começaram a formular questões a respeito do próprio homem. Então, essas questões que nós estamos falando são questões que todos nós, de alguma forma, fazemos ou fizemos na nossa vida pessoal. Então, por exemplo, quem já nos perguntou de onde nós viemos? Quem somos nós? Para onde a gente vai? O que acontece depois da morte? Então, são assuntos próprios, ou seja, são objeto de investigação da filosofia. A filosofia cuida desses assuntos, tá? Só que lá na Grécia Antiga, a filosofia se tornou o campo do conhecimento, a área onde todos os gregos buscavam conhecimento. Tanto é, então, só uma coisa, nós temos os pré-socráticos, depois você tem a filosofia clássica e os filósofos do período helenístico. Então, esses clássicos são Sócrates, Platão e Aristóteles. São os grandes filósofos que criaram sistemas de pensamento. Por isso que eles são considerados a filosofia clássica. E o Sócrates é o marco desse campo aí dos gregos, porque ele propriamente foi um pensador extremamente importante para os gregos, tá? E o Platão foi discípulo de Sócrates e o Aristóteles foi discípulo de Platão, tá? Então, Aristóteles, tem mais 10 minutos, se cair a gente faz um intervalozinho e já volta para continuar a nossa aula. Então, vamos fazer hoje 3 blocos, tá? Então, a filosofia grega, ela surgiu dentro da cultura grega. Veja, quando eu falei na aula passada, nós tivemos vários autores, pensadores de várias áreas do conhecimento. Nós tivemos historiadores, Heródoto, Tucídides, nós tivemos poetas como o Homero, Hesíodo, Píndaro, que é os poemas líricos. Nós tivemos, por exemplo, fabulista, o Esopo. Nós tivemos oradores, que são retors, né? Retor, orador é a mesma coisa, que é o caso do Demóstenes, que é uma figura extremamente
curiosa, né? Porque ele era gago e se tornou o maior orador do mundo antigo, mais que Cícero, por exemplo, entre os romanos, né? Segundo os próprios antigos falavam. O que mais? Poetas trágicos como Sófocles, Eurípides, Ésquilo, comediógrafos como Aristófanes. Então, nós temos uma quantidade de pensadores e poetas, historiadores, etc., que contribuíram para o conhecimento dos gregos. E também os filósofos. E aí nós temos vários filósofos, nós temos esses pré-socráticos, são vários, depois nós temos além dos pré-socráticos, nós temos os clássicos, que é o Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Cada um a seu modo formulando uma visão de mundo. E veja que é interessante essa coisa do discípulo, né? Você tem o Sócrates tem uma visão, Platão tem a visão própria dele, mas fica muito misturado com a ideia de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, e o Sócrates é o personagem principal dos diálogos de Platão. E o Aristóteles foi discípulo de Platão. Eles faziam parte lá da famosa Academia de Platão, que foi pintada na Renascença, né? Então nós temos aqui, por exemplo, esse livro aqui que trata dos pré-socráticos, né? Que eram todos esses filósofos que tratavam do conhecimento da natureza, né? Então Tales de Mileto foi o primeiro deles, né? O Tales de Mileto, ele achava que a origem do homem, dos seres, né, da vida, começou pela água, né? Era a visão que ele tinha aí, tá? Além dele, nós temos... deixa eu admitir aqui uma pessoa aqui. Além dele, nós temos o Anaximandro de Mileto. Anaximandro foi discípulo de Tales. O Tales foi o primeiro a formar um grupo de pessoas e começar a transmitir o conhecimento, tá? E a origem desse conhecimento vinha, segundo ele, da água, tá? O Anaximandro já vai ser um pensador muito curioso, porque ele vai ser o primeiro a combater algumas ideias que se tornaram comuns entre dos gregos até o período da Idade Média, tá certo? Que achava que a Terra era o centro do universo. E esse Anaximandro vai ser o primeiro a falar que a Terra não é o centro do universo. Segundo, ele vai falar que a Terra gira em torno do Sol, tá? E em terceiro lugar, ele vai falar que a Terra é diversas vezes menor do que o Sol. Olha só que coisa interessante. Só que predominou uma ideia que vinha principalmente de Aristóteles, que entendia, que adotava o heliocentrismo. E isso ficou até a Idade Média, tá certo? Essa discussão aí. Oi, Anderson, tudo bem? Só fecha o... Oi, professor, tudo bom? Vou só botar o mudo aqui, tá bom? Então, esses pré-socráticos, eles trataram... Então, eu falei do Tales, né, que foi o primeiro, Anaximandro. Outro filósofo, outro pré-socrático, Demócrito de Abdera, né? Não só ele, teve outros também, que achavam que a origem estava no átomo. Eles eram chamados de filósofos pré-socráticos atomistas, porque a palavra toda palavra que começa com A, no grego, esse A é um prefixo que significa uma negação ou uma ausência, falta de alguma coisa. Então, tomo é divisão. Tomo é divisão em duas seções, dois grupos, em livros, por exemplo, são 2 livros, etc. Então, o que acontece? O átomo é aquele elemento que segundo esses gregos, né, que não teria divisão. Seria o elemento originário que deu origem a todos os outros elementos na existência humana, na existência da natureza.
Entenderam? Então, a palavra átomo, só que mais tarde essa palavra átomo vai ser utilizada pelos cientistas lá na Idade Média, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, né? Onde vai surgir a química, né? E eles vão utilizar essa palavra átomo para simbolizar o que a gente conhece como átomo, que é aquele elemento composto pelo próton, nêutrons no núcleo, né? E os elétrons. E hoje já se sabe que dentro dos elétrons nós temos já, acho que 11 ou 13 partículas dentro do elétron, né? Porque ele achava que era só o átomo era formado por esses 3 elementos, já estão vendo que tem outros elementos internos a respeito do átomo. Então, a ideia originária de átomo seria aquele elemento que não tem divisão. Mas hoje a gente já sabe que dentro do átomo você tem divisões, tá certo? Mas não importa, os atomistas eram aqueles que olhavam a realidade cuja origem seria essa origem que temos aí no átomo, né? Quem mais? Depois de Anaximandro, né, nós temos Pitágoras. Pitágoras foi a 3ª geração de filósofos. Então, o Pitágoras, ele é um filósofo que vai ser o primeiro que vai se auto-atribuir a ideia de a palavra filósofo, que seria a filosofia, o amor ao conhecimento, tá certo? E posteriormente todos vão ser chamados de filósofos, tá? Tem alguns professores da Universidade de São Paulo, né? Eu falei que eu estudei lá. Então, tem alguns professores que entendem que a filosofia é algo próprio dos gregos e povos ocidentais. Então, a gente não vê filosofia, por exemplo, você fala Confúcio, que é o Confúcio, né? Confúcio é o Confúcio. Lao Tse e outros pensadores entre os chineses, eles não são chamados de filósofos, eles são sábios. A filosofia, segundo essa visão lá dos professores da USP, né, é que esses filósofos são aqueles que tiveram essa historinha que eu estou contando de como surgiu esse pensamento, porque é um pensamento racional. Isso é muito importante, que isso vai fazer uma diferença na construção do pensamento ocidental. Então, a filosofia, o primeiro que se autodenomina filósofo é o Pitágoras, né? E nós vamos ver isso a partir do Pitágoras, todos adotando essa palavra para se autodenominar, né? Então, depois do Pitágoras, nós temos, por exemplo, Heráclito. Heráclito já é um pensador, é um pré-socrático que fala, ele fala principalmente do tempo. Então, é interessante a gente ver que, historicamente, nós temos uma linha de pensadores, tá certo? Que decorrem desse pensamento de Heráclito. Por exemplo, Hegel, na modernidade, ele é um filósofo que falava lá da tese, antítese e síntese. É uma ideia que vem das ideias que começam com o Heráclito, porque o Heráclito ele diz assim, tudo flui, né? Então ele está olhando a realidade como algo que flui, que não está parado, tá? Ele vai falar, por exemplo, tem uma máxima dele que ele diz o seguinte: ninguém se banha no rio uma segunda vez da mesma maneira. Por quê? Porque nem o rio, nem a água que ele banhou pela primeira vez, as águas que ele estava banhando, o rio correu e tem outras águas, e ele também já não é o mesmo quando ele vai tomar um banho, tá? Então, o Heráclito é interessante porque ele fala muito dessa questão do fluxo, dessa